Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Nicásio Oliveira e estou dando aqui início à apresentação do nosso trabalho sobre Karl Marx, tá certo? É um filósofo alemão bem polêmico, né? Divide bastante opiniões, tá certo? Eu vou tentar trazer aqui alguns dos conceitos que ele trata, tá certo? Daqui a pouco também meus colegas vão aprofundar mais o tema para vocês, tá certo? Pessoal, mais do que um socialista, Karl Marx ele é um crítico do sistema capitalista, tá certo? Então eu começo aqui tratando, por exemplo, do materialismo histórico e dialético, que é a relação materialista, certo? É a relação do lucro. Então isso para Marx é contraditório, porque você não a burguesia, os empresários, eles não levam em consideração, por exemplo, né, a situação que o trabalhador ele está passando, tá certo? Então, Karl Marx ele alerta que é preciso haver a luta de classes, tá certo? Karl Marx ele afirma, pessoal, que existe a estrutura e a superestrutura. E o que seria isso, Nicásio? Seguinte, a estrutura, pessoal, seria para Karl Marx a relação patrão e empregado, tá certo? Então ele relata que a estrutura influencia o quê? A superestrutura. E o que seria a superestrutura, gente? Superestrutura é a cultura, certo? Então, por exemplo, o patrão trabalhava numa empresa, certo? E normalmente eu folgava nas terças-feiras, certo? Então, se eu tinha alguma coisa para resolver no banco, se eu queria ir ao shopping, se eu queria ir a uma praia, certo? Que faz parte da minha cultura, era totalmente influenciado pela minha estrutura, tá certo? Então, a estrutura influencia a superestrutura. Então, a relação empregado e trabalhador, tá certo? Aliás, de patrão e trabalhador, perdoe, é influenciado pela a estrutura. A estrutura influencia a superestrutura, tá certo? E um dos pontos assim que eu mais me identifico, digamos assim, eu me vejo, né, um pouco assim, tá certo? Opiniões diversas existem, então eu respeito seu posicionamento, espero que vocês também respeitem o meu. E a gente vai tratar agora disso aqui, pessoal. O lápis está falhando. Deixa eu pegar outro lápis aqui. Prontinho. No improviso. Vamos tratar disso aqui. O mais-valia, pessoal. Gente, o que seria esse mais-valia? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Dois. Um bem recente e um, digamos que já passou algum tempo, tá certo? Pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui ao que eu falei ainda há pouco, eu trabalhava em uma empresa, né? Vamos dar um exemplo bem atual. Não faz muito tempo isso não. Bem recente mesmo. Gente, eu trabalhava em uma empresa, certo? Onde eu chegava às vezes às 8 da manhã, certo? E trabalhava até 9, 10, 11 ou 12 horas da noite, certo? Então vamos supor que foi um dia de domingo, viu? Deu o que a gente chamava de pauleira, vamos dizer assim. Deu um movimento, muita pizza, pai, milkshake, tá certo? E no final desse meu expediente, eu não, né? Digamos que a empresa vendeu 20 mil reais. Desses 20, ela tira 5 dos produtos que ela comprou, tá certo? E a maior parte, né? Ou seja, dos 20, os 15 mil ficam com quem? Com os detentores dos meios de produção, que são os donos das fábricas, os donos dos restaurantes, os donos dos maquinários, tá certo? Então eu parei para observar o seguinte: opa, peraí, o que está acontecendo? Eu trabalho tão duro aqui, trabalho às vezes um mês inteiro, tendo que fazer às vezes praticamente 2 horários para tirar R$ 1.200, e os patrões em apenas um domingo
tirou ali 10, 15 mil reais, tá certo? Então, o mais-valia, ou seja, a maior parte do lucro, fica com os detentores dos meios de produção. Mas eu disse a vocês ainda há pouco que eu ia dar um exemplo bem recente, que é esse pessoal, aliás, e eu iria dar um exemplo um pouquinho mais antigo, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, existiu aí uma revolução industrial, tá certo? Onde a Inglaterra foi pioneira, tá certo? E vários fatores levaram ela a ser pioneira, certo? O que aconteceu? A Inglaterra ela teve práticas de pirataria, onde ela, digamos, roubava alguns navios espanhóis, tá certo? Ela tinha suas colônias, enfim, ela adquiriu recursos financeiros aí nos séculos XVI, séculos XVII e, consequentemente, na Revolução Industrial no século XVIII, ela tinha uma base financeira, tá certo? Mas e daí? Como seria essa revolução se não tivesse a mão de obra? Né? Eles tinham dinheiro, mas de onde viriam as pessoas para trabalhar nessas fábricas? Né? Foi né, alguns inventos que beneficiaram, né, os ingleses, a locomotiva a vapor, etc. Então a gente vai pegar o que veio antes da Revolução Industrial, pessoal, que foi uma expropriação dos camponeses, tá certo? Os camponeses, pessoal, eles tinham suas plantações e tal. Aí o que aconteceu? Veio os nobres, fizeram a expropriação dessas pessoas, tá certo? Essa expropriação, perdoe, ela aconteceu para expandir a criação de ovelhas, porque a lã dessas ovelhas era utilizada na indústria têxtil, né? Os tecidos, certo? Aí o que aconteceria com esses camponeses? Sem ter as suas terras para plantar, o que eles foram? Foram para as cidades, se juntaram a alguns camponeses, aliás, se juntaram, perdão, a alguns artesãos, porque esses artesãos, pessoal, eles não tinham como competir mais com a indústria, tá certo? Então, alguns artesãos também foram trabalhar nas grandes empresas, tá certo? Então, essa política do cercamento favoreceu bastante a Revolução Industrial, porque os ingleses, eles tinham, tá ok, eles tinham o capital, tinham dinheiro, soltal aí, mas e a mão de obra? Teve que vir dos camponeses, e o que beneficiou bastante, né, essa Revolução Industrial foi ao longo dos anos essa expropriação dos camponeses que formaram uma grande quantidade de mão de obra farta. E não era mão de obra só dos homens, não, meus amigos. Não era isso, não. Trabalhavam crianças, trabalhavam mulheres. E vocês acham que era fácil? Olha a jornada de trabalho na Revolução Industrial. 17 horas por dia, meu amigo. Não é brinquedo, não. Tá certo? Então, era degradante, tá certo? Era uma exploração total. E esses trabalhadores que trabalhavam 17 horas por dia não ficavam com o mais-valia, que é, como eu falei ainda há pouco, a maior parte do lucro. Essa maior parte do lucro, como eu já falei aqui, fica com quem? Com os detentores dos meios de produção. Isso para Karl Marx é contraditório. Ele diz que há uma alienação. O trabalhador ele não tem noção, digamos, do seu papel. Tá certo? E quando a gente passa a falar sobre Karl Marx também, a gente trata do fetichismo da mercadoria. Que seria o quê? Você pega... O que é que eu tenho aqui perto para mostrar para vocês? Não tenho quase nada. Por exemplo, fetichismo da mercadoria. Você pega esse carregador aqui, você tem a impressão de que ele já chegou pronto. E não é assim. Há etapas a serem cumpridas. E se teve um trabalho escravo, se teve exploração do trabalhador, certo? Então isso é o fetichismo da mercadoria, tá certo? Agora nós vamos tratar de um outro
outro tema. Consegui apagar aqui. Não vai ficar muito legal só com álcool mesmo, mas não tem problema. Tá certo? Vamos tratar aqui, por cima, digamos assim, agora, tá certo? Da acumulação primitiva, galera. Pessoal, eu não sei se vai funcionar para vocês, mas para mim funcionou. Espero que funcione também. Pessoal, quando eu comecei a ligar a acumulação primitiva a esta palavrinha aqui, violenta. Quando eu comecei a ligar a acumulação primitiva à palavra violenta, eu compreendi um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente pode entender que a acumulação primitiva, ela é a acumulação de forma violenta pela classe dominante, tá certo? Explorando a classe trabalhadora, tá certo? Então, a exploração de forma violenta, tá certo? Pelos detentores dos meios de produção, utilizando das classes que, entre aspas, é considerada inferior, mas que é a principal classe. Por que a principal classe, Nicásio? Simples, meu amigo. O sistema capitalista, pessoal, ele é dividido por classes sociais. Ele é dividido por classes. E no topo do capitalismo, pessoal, é como se tivesse um cabeça, tá certo? Vamos fazer de conta que nós temos uma pirâmidezinha aqui, um prédio. Vamos supor que tem um prédio aqui, tá certo? Não é muito bom não, meu desenho, mas... Beleza? Vou fazer duas janelas aqui, tá parecendo uns olhos. Vamos fazer de conta que isso aqui é um prédio, viu? Tá certo, pessoal? Façam de conta que é um prédio. Tá certo? Pessoal, no topo dele, no sistema capitalista, vai estar quem? Os detentores dos meios de produção, que vai estar aqui em cima. Mas, para o sistema capitalista ele existir, pessoal, ele necessita de uma base forte. E quem é essa base forte? Os trabalhadores. Os trabalhadores é a parte mais importante. São eles que sustentam a estrutura do sistema capitalista. Tá certo? Sem os trabalhadores, esse prédio aqui, essa estrutura, ela vem abaixo. Tá certo? Então há uma alienação ao longo dos tempos, onde o trabalhador ele não faz ou não tem noção da sua importância diante de todo o processo. Tá certo? Pessoal, por enquanto é isto. Eu vou passar aqui para meus colegas de trabalho. Daqui a pouco eu dou uma retornada para falar mais um pouco, tá certo?